conhece o meu interior e também vê toda a minha dor. Tô ansioso, Deus, meu coração está acelerado e quase todo dia ele fica angustiado. Me socorre, Deus, Deus. Tu disse que na minha vida ia cumprir. Eu não consigo nem me levantar daqui ao meu Senhor. Deus, tu disse que do outro lado eu ia cantar, mas com essa dor eu não consigo nem me movimentar. Me socorre, Deus, eu estou apavorado, eu estou desesperado e vim aqui pra gente conversar. Hoje eu vim aqui pra dizer pra ti, vem me ajudar, do chão vem me tirar. Eu estou desacreditado, eu estou desesperado, só sinto vontade de morrer. Vem me socorrer. E hoje eu vim aqui pra dizer toda a verdade. Meu coração não tem mais fé, eu não consigo nem ficar de pé. Eu te magoei até, te entristeci, Graça e paz, mas mesmo moçada. desse jeito Boa noite, Thiago. me rendo. E hoje eu vim aqui pra dizer o que eu estou sentindo. A minha mente está se dividindo, meu coração está partindo. Estende a tua mão enquanto eu estiver em adoração, pois só te adorando é que eu me sinto feliz. Filho meu, porque teu coração está batendo forte. Olá, minha gente. Glória a Deus, graça e paz do Senhor Jesus. Que a unção do Espírito Santo seja sobre a nossa vida. Que a graça do Senhor te alcance aonde quer que você esteja. Que o Espírito Santo seja o teu Senhor, teu mentor, teu ajudador, o teu consolador, aquele que te dá direção, que te dá revelação. Que o Espírito Santo de Deus seja contigo, amém? Isso, obra da Marinete. Passou dos 50, tem que dar um jeito de disfarçar o branco. Isso aí é com a Marinete Camilo. Tá aí nos comentários. Amados, eu espero que seu fim de semana tenha sido bênção. Muitos foram para o culto, muitos foram para a igreja, né? Muitos mataram a saudade dos irmãos. Devem ter estranhado, né, ao fato de estar ali e não poder abraçar, não poder chegar muito perto, né? Esse sábado eu encontrei com os nossos obreiros e tava todo mundo ali de máscara. Eu ainda brinco ainda que parece focinheiro. Todo mundo ali de máscara, sentado a uma certa distância, sem poder se abraçar, sem dar aquele cheiro, aquele beijo. É muito estranho. Eu saí da igreja assim, triste. Por quê? Porque a vontade que a gente tem era de abraçar. Tinha tanto tempo que não vimos, né? Os nossos irmãos. Obrigada, queridos, obrigada. Obra da Marinete Camilo, tá aí nos comentários. E foi bom rever os irmãos. Mas é uma sensação, um nó na garganta, sabe? Uma dor, uma tristeza de saber o quanto estamos limitados. Ainda ontem eu vi um culto informando que estava online porque a igreja não poderia receber os idosos para que eles acompanhassem de casa. Então, assim, é um momento tão triste, é um momento tão doloroso,
é um momento sofrido, né, para todo mundo. Queridos, é pro bem do idoso? Sim, é pro bem do idoso. Mas deixa eu te falar uma coisa, a maioria deles só sai no domingo pro culto ou pra igreja durante a semana. Eles não têm quase que uma vida social. A alegria deles, a alegria da vovó, do vovô, é na hora de ir pra igreja, de louvar o Senhor, são sinceros, são muito, né, afetuosos, nos passam segurança. A igreja que tem idosos é uma igreja abençoada, é uma igreja feliz, porque eles nos passam força, segurança, né? Então a gente precisa, nesses dias, estar intercedendo, porque eu imagino o sofrimento. Está poupando eles de uma possível contaminação? Sim, tá. Mas já parou para pensar como que eles estão se sentindo por dentro? Como que a alma tá? Como que estão desiludidos, decepcionados? Puxa vida, eu sou da intercessão, eu sou do grupo de oração, eu gosto de ir na igreja, e agora a igreja não é culpa da igreja, é uma prevenção, mas eles se sentem excluídos. E hoje, mais do que nunca, nós precisamos interceder, tá? Aqui, Leda, foi liberado, mas na última hora, a gente orando muito, conversando com alguns pastores, conversei com a minha discipuladora, a pastora Tânia Tereza, e nós achamos melhor esperar ainda essa semana. Então, o que eu quero dizer para você hoje, antes de entrarmos na palavra, se você tem um idoso, nem idoso, pessoas com mais de 60 anos, uma pessoa de 60 anos hoje, gente, 60, 70, tá trabalhando, sabe? Tá, deixa eu ver o que a Polly falou aqui, gente, porque muito idoso já vivia isolamento há anos, desde quando surgiu o celular na mão dos filhos e netos. Meu Deus, verdade, passou, Polly, eu não peguei tudo. Hoje, ai, não dá pra ver não. Hoje cada um sente um pouco que é o isolamento. Fantástica a sua observação, Poliane, fantástica. Os idosos, eles não estão sendo isolados agora para ir à igreja. Eles já estão sendo isolados em muitos lares, em muitas famílias, e há muito tempo. Porque o celular, a rede social arrebatou, né, a nossa família, tomou o nosso tempo. Hoje, eu gostaria de te pedir, você que é intercessor da fé, você que está comigo nessa batalha de intercessão, você que tem uma avó, que tem uma tia, que tem um idoso na família, dá uma atenção especial. Faz uma visita, compra uma caixa de bombom, leva um presente, que seja uma blusinha, um chocolatezinho, mostra para essa pessoa o quanto ela é amada, dá esperança para ela, mostra para ela que isso é provisório, é temporário, que as coisas vão mudar em nome do Senhor Jesus. Sabe, eu tive uma pessoa que falou para mim que só chegaram e falaram assim: você não pode ir mais no culto, porque você é idosa. Será que não entende? E ela teimando que queria ir. Mas qual que é a palavra dela? Tudo que eu tenho é a igreja. Eu já não tenho mais nada. Eu já não saio para lado nenhum. Eu só vou para a igreja. E agora, a igreja me rejeita? Ela precisa entender que a igreja não está rejeitando ela. Que a igreja está poupando, né? E eu creio que também uma igreja que é maior, que tem um grupo de visitas, pode fazer uma visita, usa máscara, chega, não abandona, não isola, não usa muleta da prevenção para deixar de lado, porque a depressão, o sentimento de desamparo, de desvalor, sabe, o isolamento mata também. Não é só o Covid-19 que mata, a solidão mata, o desespero mata, o desamparo mata, o sentimento de rejeição e abandono também mata. E mata aos pouquinhos, vai sufocando, sabe? Eu fico olhando às vezes, por exemplo, você que tem a avó mora na mesma cidade, o avô mora na mesma cidade. Qual a última vez que você viu
Ah, mas eu trabalho. Marca um encontro. Eu me lembro de uma vez, de uma reflexão diária que eu fiz, de um filho, que ele estava muito emocionado porque ele marcou um jantar com a mãe depois de muitos anos. E a mãe esperou ele para jantar, saiu com ele levou ela num lugar muito bonito, ele agradou, ele levou um presente para ela, e uma semana depois ela morreu. E deixou uma carta para ele antes. E na carta ela dizia que ela tinha acabado de chegar naquele jantar com ele, e que há muito tempo ela não se sentia tão importante e tão amada. Sabe, amado, nós corremos muito atrás dos nossos próprios interesses. A minha mãe, ela me liga. Quando eu não ligo para ela, ela me liga. E é uma coisa incrível. Ontem ela tentou ligar umas 3, 4 vezes, insistindo. Ô, minha filha, eu só queria dizer que eu te amo. Eu só queria dizer que eu estou orando por você. Eu só queria ouvir tua voz. Queridos, eu te peço, você que é intercessor, dê uma atenção aos idosos. Não use a quarentena, o isolamento, o distanciamento social como muleta para justificar a tua ausência. Amém? Pastor, é sobre isso que a senhora vai falar? Não, não é sobre isso. Nós vamos continuar o nosso mapeamento da vida de Davi pós-queda. A vida de Davi depois daquela noite, né, de adultério, aquela noite fantástica com aquela mulher maravilhosa, né? Pois é. Eu vou fazer só um resumo rapidinho, porque eu tô vendo gente nova aí chegando. Eu sou pastora Janete Menezes, da Comunidade da Fé de Governador Valadares. Começamos um trabalho na quarentena de estar juntos, de pegarmos na mão do outro, de dar suporte, de não soltar até terminar a quarentena, onde estaríamos orando, compartilhando a palavra e um fortalecendo o outro. E nós começamos, me parece que hoje é o 5º dia, a fazer um mapeamento. Estamos aprendendo a mapear. Estamos aprendendo a olhar para um problema, procurar entender a causa daquele problema, se é um problema de ordem natural, se é um problema de ordem emocional, ou se é um problema devido a uma legalidade que foi dada no mundo espiritual para demônios. E no caso, o mapeamento é o quê? É examinar o passo a passo, é observar detalhes, é caminhar na história para identificar possíveis maldições. Nesse caso, é uma maldição herdada pelo pecado. E nós estamos mapeando a história de Davi. Davi, homem segundo o coração de Deus. Davi, que foi tirado do anonimato, que foi tirado das malhadas, que foi tirado do desconhecido para livrar Israel, para conduzir Israel, para se tornar rei de Israel. Davi, que, ao que tudo parece, tinha um certo sentimento ali na família de desamparo, de desvalor, porque quando o Senhor manda Samuel ir até a casa de Jessé, ungir o rei, eles já estavam todos assentando-se à mesa, se preparando para jantar, quando o Senhor disse para Samuel que o rei que ele havia encontrado, segundo o coração dele, não estava naquela sala, não estava naquela mesa. Apesar de Samuel achar que era um dos fortes, dos soldados lá de Jessé, o Senhor fala para ele: Samuel, não atente para a aparência, porque eu não olho segundo a aparência. O Senhor olha, amado, é o interior. Davi, aquele jovem que teve a ousadia de enfrentar Golias depois de 40 dias confrontando o povo de Deus. Davi, aquele jovem que respeitou a autoridade de Saul, que fugiu de Saul por muitos anos, que se tornou um rei vencedor de muitas batalhas. Mas, como sempre falamos, 1 Pedro 5,8, orar e vigiar, porque o vosso adversário anda como um leão,
bramando como um leão, procurando quem ele possa tragar. E a Bíblia diz em Efésios 4:27 que não devemos dar lugar ao diabo. Ele é oportunista. Muitos problemas que eu e você enfrentamos é simplesmente oportunidade que damos ao adversário. E a Bíblia fala, no livro de 2 Samuel, capítulo 11, que no tempo em que os reis estavam na guerra, no tempo em que os reis estavam lutando, Davi ficou em casa. E uma tarde, enquanto ele dormia, ele passeava pelo terraço, de repente, ele pousa os olhos dele sobre um jardim e lá ele encontra uma mulher se banhando, lindíssima. Falamos a respeito dos 5 ou 30 segundos que nós temos antes de pecar, antes de tomar uma decisão precipitada, antes de agir no impulso, antes de ir às cegas, sem pensar nas consequências. Falamos nesses dias que Davi poderia imediatamente entrar para dentro de casa, fechar a porta e esquecer aquela imagem, mas ele ficou ruminando aquilo no teu coração. Ele ficou pensando naquela imagem, na beleza daquela mulher. E ele chama o servo e procura saber quem é. E o servo passa: olha, Davi, essa mulher é filha do teu soldado, Eliel, é neta de Aitofel, que era conselheiro de Davi, e esposa de Urias, o teu soldado valente que está na guerra. Quando uma pessoa é tomada pela obsessão, quando uma pessoa, ela se deixa, ela começa a cultivar, a embalar uma situação que vai contra os princípios de Deus, ela corre perigo. Davi não pensou nas consequências, mandou buscar aquela mulher, dormiu com ela. Aquela mulher estava nos dias férteis, ela engravidou. Quando ela fala com Davi, ao invés dele se arrepender, porque Provérbios 28:13 fala que o quem cobre a transgressão nunca prosperará. Já parou para pensar que a tua vida amarrada, aquela área que não rompe, aquela área que não vai para frente, pode ser que haja algo que está enraizado, plantado no império das trevas e que precisa vir para a luz, para que as correntes sejam quebradas, para que controle satânico seja quebrado. E a palavra do Senhor diz ainda em Provérbios 28:13, que o que confessa e deixa alcança misericórdia. Davi não teve misericórdia daquela mulher. Davi não teve misericórdia daquela criança que ela estava esperando no momento. Davi não teve misericórdia do seu conselheiro. Não teve misericórdia do pai da moça e nem do esposo dela que estava na guerra. A verdade é que ele manda buscar aquele homem, arma todo um esquema para ver se ele passa a noite com ela, para salvar a reputação dele, a nação e as pessoas pensarem que o filho que ela estava esperando era dele, do marido. Não dá certo, ele não vai para casa, Davi manda matá-lo. E a palavra do Senhor diz aqui, no livro de 2 Samuel, que o Senhor viu e não gostou do que Davi fez. E hoje nós vamos falar a respeito dos 3 filhos de Davi. Nós falamos a respeito de heranças espirituais. Estamos falando a respeito de sementes e consequências. Nós semeamos o tempo todo. Semeamos palavras, semeamos atitudes, o tempo todo, desde que acordamos até na hora de dormir. Nós estamos semeando. E o solo é muito fértil. E Gálatas 6 fala de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, ele vai colher. A colheita é obrigatória. Davi não tinha o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Graças a Deus, que enviou o Filho dele, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós hoje não sofremos tanto porque temos o sangue de Jesus, mas mesmo tendo os pecados perdoados, nós temos que arcar com as consequências. Nós temos responsabilidade com os nossos atos. E Davi,
quando o Senhor o confrontou através de Natã, falou: Davi, você matou um homem, você derramou sangue inocente. E a palavra do Senhor diz no Antigo Testamento que o sangue derramado, o sangue clama na terra, o sangue derramado abre uma legalidade para espíritos malignos de morte, espírito de ira, de violência, de crueldade. Muitas vezes a pessoa não entende por que a vontade de matar, por que o desejo de suicidar, porque eu crio situações, eu penso o tempo todo em matar e sair atirando. De onde que vem esse sentimento? Muitas vezes a pessoa não entende que na linhagem dela, na família dela, em algum momento foi derramado sangue inocente. E aquele sangue do justo derramado abriu uma legalidade para a ação de demônios. E a palavra do Senhor diz que quando Natã foi confrontar Davi, ele falou: olha, Davi, por causa do que você fez, você insultou o Senhor, você derramou sangue inocente, a espada nunca mais vai se apartar da tua casa. E agora, querido, as consequências começam a vir. E nós estamos aprendendo a mapear detalhadamente a situação, porque enquanto vamos mapeando a história de Davi, o Espírito Santo vai colocando luz na tua história. Enquanto perseguimos, enquanto andamos, caminhamos pelas montanhas, pelos vales, entramos em cavernas na vida de Davi e compreendemos a raiz dessa maldição na família dele, o Espírito Santo vai abrindo os nossos olhos acerca da nossa família e da nossa história. Amém? Vocês hoje estão tão quietinhos, tão comportados, que se eu não estivesse vendo o número aí em cima, eu não ia saber que você está aí. De tão quietinho que vocês estão. Parece sala de aula. Mas vamos lá. No livro de 2 Samuel, capítulo 13, você vai observar uma coisa. Até aquele dia no terraço, não se pontuava, não se focava muito na casa de Davi, na família de Davi. Preste atenção na hora de mapear que depois daquela noite de amor, a família de Davi está no foco o tempo todo. Tem sempre algo sendo relatado a respeito da casa dele. Por que a Bíblia não omitiu esses fatos? Para nos ensinar, para nos mostrar. Porque lendo, estudando e compreendendo, nós podemos fazer um paralelo com a nossa vida e examinar a nossa vida, examinar e avaliar a nossa história. Você vai observar que daquela noite com aquela mulher que era casada, ao invés de confessar, de resolver por causa da reputação, ele começa a usar de todas as formas para encobrir, até mandar executá-lo. Você vai perceber que de lá para frente, a família de Davi entra em cena. Filhos. E aqui, hoje, nós vamos olhar os 3 filhos de Davi. Surge em cena, surge agora Absalão, Aminon e Tamar. 3 filhos de Davi. Só que tem um detalhe aqui. Absalão era filho por parte de pai, Aminon e Tamar também. A palavra do Senhor nos diz, no livro de 2 Samuel, capítulo 13, que Absalão, Aminon e Tamar viveriam momentos agora, momentos terríveis, mas colheita originada daquela noite, as consequências. Lembra o que Deus falou para ele lá através de Natã? Porque você derramou o sangue desse justo, a espada jamais vai se apartar da tua família, da tua casa. O espírito de morte entrou, ele perdeu o bebê, que ela engravidou, o bebê adoeceu e morreu. E agora, Aminon está apaixonado pela sua irmã Tamar. Pastora, mas isso é um absurdo. Amados, você não tem noção do quanto, ainda nos dias de hoje, acontece esse tipo de situação. Eu já atendi casos de irmãos que moravam debaixo do mesmo teto
e que eram amantes. Irmão e irmã, por parte de pai e de mãe, que tinham uma vida sexual ativa, que eram obcecados um pelo outro. O irmão tinha ciúme da irmã, ela não podia sair com ninguém, a irmã tinha ciúme do irmão, e durante os atendimentos nós identificávamos o quê? Eles tinham um caso amoroso, que já durava anos. Aqui, lá atrás, no Antigo Testamento, segundo Samuel, isso já acontecia. Hoje, querido, pasme, hoje nós vimos aí, você já deve ter visto nos jornais, pai lutando na justiça para casar com a filha, para legalizar a vida sexual, a vida amorosa. Algum tempo atrás, uma cidade do interior, pegaram um senhor com a filha dentro do motel e depois descobriram que o filho de 20 anos que ele tinha não era dele e da esposa, era dele com a filha. Aqui, em 2 Samuel, capítulo 13, acontece algo semelhante. O irmão se apaixona pela irmã por parte de pai. E a palavra do Senhor diz, em 2 Samuel, capítulo 13, que ele ficou obcecado. A palavra que a Bíblia diz é essa, ele ficou obcecado. Como assim? Incomodado, aflito, uma paixão diabólica, uma ideia fixa. Não sei se você já foi obcecado por alguém. A pessoa, quando ela fica obcecada por alguém, ela fica cega, ela enlouquece, ela fica doente, ela entra em depressão, muitas vezes age sem pensar, ela fica louca, ela é capaz de matar, ela é capaz de fazer qualquer coisa. Isso não é amor, é obsessão. Ela é capaz de matar o pai, de matar a mãe, como a gente vê tanto hoje em dia. A gente vê tanta situação assim. A Bíblia diz que Aminon estava obcecado pela sua irmã Tamar, ao ponto dele adoecer, entristecer, desanimar, ficou abatido, depressivo, o semblante caiu. E aí vem o perigo. Muito cuidado com quem você abre o teu coração. Muito cuidado com quem você compartilha seus sentimentos e a sua dor. Muito cuidado. Satanás sempre coloca no caminho um amigo que vai dar suporte, que vai servir de muleta, que vai dar cobertura, que vai ajudar a criar um plano para sair bem, para não se comprometer. Onde vai falar que estava com meu amigo, fulano de tal, eu estava dormindo com ciclano. Alguém que vai confirmar o seu pedido, que vai confirmar a mentira e o engano. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios 15, 33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Já viu aquele ditado? Me fala com quem você anda, eu vou dizer quem você é. Pois é, Aminon tinha um primo, e o primo de Aminon, né, um amigo que era primo, astuto. A Bíblia diz que ele era astuto. O que é astuto? Ele tinha habilidade de enganar, habilidade de mentir. E aí ele percebe que Aminon está mal. Ele pergunta para Aminon, amigo, qual que é o seu problema? Você é filho do rei. Te vejo abatido todos os dias. O que está acontecendo com você? Sabe, preocupação. E aí, Aminon sofrendo por causa daquela obsessão, o que ele faz? Eu estou apaixonado pela minha irmã Tamar. Se ele tivesse um conselheiro, se ele tivesse alguém sábio, a Bíblia diz que na multidão de conselhos há vitória. Costumamos dizer no discipulado que quem confessa a tentação não confessa pecado. Por quê? Porque o conselheiro, o mentor, o discipulador, o pastor, ele está olhando de fora, ele está olhando baseado no princípio bíblico, no fundamento, e vai dizer, querido, isso é pecado, isso é um abismo, isso vai te trazer problemas, vai abrir portas para demônios. Mas ele abriu o coração com alguém semelhante a ele que podia entendê-lo.
Sabe aquela amiga e aquele amigo que conhece o seu segredo? Que sabe de tudo? E que se você brigar com ela, você até treme. Porque você sabe que se ela quiser abrir a boca, ela vai te expor e a coisa vai ficar feia pro teu lado? Pois é. Satanás sempre planta um amigo para encobrir a mentira e o engano. Um abismo chama outro abismo. Ele abre o coração para o seu amigo Jonadab e ele diz: eu estou apaixonado pela minha irmã Tamar. Sabe o que o amigo faz? Muito cuidado com um amigo que não segue a palavra do Senhor, que não tem temor a Deus, que não conhece o Senhor, que não consegue entender os princípios de Deus. O amigo tem um plano, executa um plano. Amém? Tá todo mundo aí? Quem tá entendendo tudo diz amém. Escreve amém, tô entendendo. Glória a Deus, vamos lá. E o que acontece? O amigo cria um plano. Fala, vamos fazer uma coisa? Você vai deitar, você vai fingir que estava doente. Ele estava doente. Ele estava obcecado. Ele estava mal. E você vai fazer um pedido para o teu pai quando o teu pai vier aqui. Você vai pedir para o teu pai para mandar a sua irmã aqui fazer um bolo para você. E quando a sua irmã vier e fizer o bolo, você fica e toma ela. E sabe o que a palavra do Senhor diz, querido? Que ela vai fazer o bolo para o irmão que está doente. E eu quero que você preste bastante atenção. Quando terminar a live, estude 2 Samuel 11, 12 e 13, que você vai observar que ele, a Bíblia diz, que ele procurou se posicionar no lugar onde ele pudesse observar Tamar preparando a massa. Ele teve tempo, é minha irmã, o que eu vou fazer? O que eu estou pensando da vida? Ele teve tempo para acordar, mas ele não conseguiu. A Bíblia diz, em 2 Samuel, capítulo 13, que Aminon ficou deitado num lugar estratégico, onde ele pudesse observá-la enquanto ela preparava a massa. Oh, meu querido, oh, meu amado. Quando está tudo pronto, ele se recusa a comer e fala para ela, olha, leva lá no meu quarto. Ele se levanta, ele vai para o quarto, Tamar inocentemente leva o bolo para servi-lo, e quando ela entra no quarto, ele fecha a porta e fala, vem para a cama comigo, vem deitar comigo. Eu fico imaginando que o mundo daquela menina caiu. O mundo dela desmoronou. Amado, tudo isso consequência daquela olhadinha no terraço. Todo esse transtorno. Tamar implora para ele, suplica. Fala, meu irmão, como que eu vou conviver com essa vergonha? Como que você cairia em desgraça? Fala com o rei, que ele me dá a sua mão. Eles eram meio irmãos e olha só o que ele faz. Ele não quis ouvi-la. E 2 Samuel capítulo 13 fala que o irmão de Tamar era mais forte do que ela e ele a violentou. Mas eu quero te chamar a atenção para uma coisa. A paixão de Aminon se transformou em profundo desprezo depois que ele a possuiu. Ela era virgem, ela era pura. Ela foi ali para fazer um bolo para ele. Ela foi ali para servi-lo, para abençoá-lo. Mas o irmão, ele nesse momento, ele estava tomado por um espírito maligno de promiscuidade. E o que acontece? Na mesma hora, quando ele terminou aquele estupro, quando ele terminou aquele ato, 2 Samuel capítulo 13, diz que o amor que ele tinha por ela se transformou em desprezo. E diz mais, que o desprezo foi mais intenso que a paixão que ele tinha por ela antes. Eu já vi pessoas que passaram por isso. Já vi relacionamentos em que depois que passaram a ter uma vida sexual ativa, quebrando alguns princípios, o amor virou ódio, virou desprezo. E a palavra do Senhor diz que depois que ele a possuiu, depois que ele terminou de satisfazer o seu desejo,
ele a mandou embora. E ela disse: meu irmão, não me manda embora, porque se você me mandar embora, vai ser pior do que o mal que você me fez. Epa, peraí. O filho está fazendo a mesma coisa que o pai. O pai ficou cego de desejo por Betseba. O pai, mesmo sabendo que não podia, ele buscou Betseba, ele passou a noite com ela. O pai estava tão cego que ele se esqueceu que ela era filha de um guerreiro, que ela era neta do seu conselheiro e que ela era esposa do seu soldado que estava no campo de batalha. Ele ficou cego, ele estava obcecado. E agora, algum tempo depois, o filho se encontra na mesma situação que o pai. Um sentimento enlouquecedor, desenfreado, possessivo, doente. E o filho, assim como o pai, não pensa nas consequências, fica cego. Ele quer satisfazer o prazer dele, custe o que custar, seja o preço que for que ele vai pagar. Percebe a maldição? Percebe a palavra lá atrás? Por causa do teu pecado, a espada jamais se apartará da tua casa. Percebeu que ele já perdeu uma criança doente? Agora, incesto na família, agora o estupro, a desonra, e ela começa a chorar. Ele manda ela para fora, manda ela embora. E olha mais, ele ordenou que o seu servo colocasse ela para fora e trancasse a porta. Ela era virgem, ela era uma garota. A palavra do Senhor diz que ela vai saindo e ela rasga a sua túnica que as moças puras usavam naquela época. Ela joga cinza sobre a sua cabeça e ela sai chorando pela rua. Ela era inocente, querido. Ela não tinha culpa de nada. Ela simplesmente caiu nas mãos de alguém que o inimigo encontrou uma oportunidade para agir. Entende a importância de nós mapearmos a nossa história? Entende a importância de nós observarmos os detalhes, de ler nas entrelinhas? Muita coisa que vivemos hoje, estamos colhendo sementes que foram plantadas no passado e que foram largadas no solo da vida ao longo do caminho. E que não há como arrancar, não há como se livrar, não há como tirar pela raiz se não identificarmos, se não pararmos para entender. Quando ela vai descendo a rua, com a túnica rasgada, toda suja de cinza, chorando e desesperada, quem que ela encontra no caminho? O irmão Absalão. Só faltava ele para entrar aqui, nessa história. E ele olha para ela, preste bastante atenção. E ele pergunta para ela: Aminon te fez mal? Espera, como que ele entendeu isso? Como que Absalão chegou a essa conclusão? Porque ele já conhecia o seu irmão. Com certeza já havia percebido alguma coisa. E o que ele fala para ela? Fique quieta, não se aflija. E a palavra do Senhor diz que Tamar não voltou para casa, ela foi morar na casa de Absalão. Eu fico imaginando Absalão chegando em casa todos os dias e vendo o seu lamento, vendo sua depressão, sua dor, seu choro. Eu fico imaginando que ela deve ter contado para Absalão, ela deve ter falado com ele. E a palavra do Senhor diz que com certeza Absalão procuraram Davi. Absalão ficou em silêncio. A Bíblia diz que Davi ficou furioso e não passou disso. Queridos, Satanás tem o sério problema de lançar o nosso passado na nossa cara o tempo todo para neutralizar a nossa ação. Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele é acusador. Ele passa o tempo todo tentando nos paralisar, nos amarrar, nos acusar, nos lembrar do nosso passado para nos imobilizar. Penso eu
que nesse momento você vai perceber ao longo dos nossos estudos que Davi, ele se tornou uma pessoa passiva dentro de casa. Davi se tornou até certo ponto omisso. Davi perdeu um pouco a sua autoridade, sua credibilidade dentro de casa. Você já conheceu a história de alguém que tem um passado e que quando ele mudou, ele foi transformado, ele mudou de vida, mas quando ele vai falar alguma coisa, ele vai confrontar alguém, alguém fala, mas você não tem moral para isso? Olha o seu passado, olha o que você fez. Satanás faz isso. Sabe, queridos, muitas vezes nós encontramos pessoas durante os atendimentos que não têm autoridade, porque o inimigo mantém ela presa e amarrada numa culpa do passado. Quem acompanha a live das 11h30 viu a gente falando sobre as ataduras de Lázaro. Pessoas que estão na luz, mas ainda têm ataduras que precisam ser arrancadas. Eu fico imaginando Davi vendo a sua família se desmoronar. E tudo isso começou lá atrás, naquela olhadinha no terraço. Hoje, nós vamos parar por aqui, porque amanhã nós vamos perceber que Absalão foi deixando que o câncer da amargura tomasse o seu coração a tal ponto. Absalão não ficou em silêncio porque ele esqueceu. Absalão não se calou ou não ficou omisso. Ele resolveu do jeito dele e trouxe mais morte para a casa de Davi, para a família de Davi. Ô pastora, que história triste. Quando termina a live, eu vou no WhatsApp, tem gente que chora. Tem gente, eu fiquei muito triste. Deixa eu contar uma coisa para você. Essa é a história de Davi. A minha história e a sua história termina na cruz do Calvário, com o sangue de Jesus sendo derramado para a remissão dos nossos pecados. Hoje, você não precisa baixar a tua cabeça. Quando há arrependimento e confissão, a misericórdia te envolve e te alcança. Hoje, debaixo da graça, quando identificamos uma ação de demônios, quando identificamos uma atuação de demônios, nós pegamos o nosso momento a sós com Deus, nós vamos à cruz, nós pegamos o nosso advogado, Senhor Jesus, apresentamos a nossa causa. O que confessa e deixa alcança misericórdia. Por que o Senhor deixou tudo isso escrito para nós? Qual a finalidade de tudo isso? Por que Ele deixou tudo aqui escrito? Para que eu e você, para que víssemos, para que nós usássemos como base, como ensinamento, para que nós aprendêssemos que os nossos atos, as nossas escolhas trazem consequências que podem se estender até a próxima geração. Quem acompanha a live das 11h30 também viu ali quando Geazi foi extorquir Naamã e a lepra que estava sobre Naamã passou para Geazi, e a palavra do Senhor diz que a partir daquele momento toda a descendência de Naamã também nasceria leprosa. Consequência da atitude e do comportamento de Geazi. Querido, você consegue entender o que eu estou te falando? Consegue perceber o que nós estamos trazendo para você nesses dias? O Espírito Santo de Deus hoje, no seu tempo a sós com Deus, você derrama para Ele o teu coração. Precisa falar, precisa desabafar, precisa clamar. Todos os dias você vê aí nos comentários, a nossa equipe, ela escreve, ela pergunta, posso te ajudar? Tem sempre alguém para orar por você, para te acompanhar e para poder estar te ajudando, te orientando. Nenhuma maldição há para os que estão em Cristo Jesus. Mas Satanás se aproveita, né? Ele alcança vantagem porque ignoramos os desígnios. Então eu preciso entender, eu preciso reconhecer, eu preciso buscar do Senhor, eu preciso me livrar de todo o peso. Amém, amados? Eu estou
Ah, aqui que não tem recado. Aqui tem um monte de recado. Aqui tem um monte de recado e eu não vi. Aqui tá tudo paradinho, vocês quietinho, comportadinho. Conseguiram entender a palavra de hoje? Conseguiu compreender o que nós vimos hoje? Hoje, você não precisa ser escravo do seu passado. Hoje, você não precisa se culpar. João 3,16, porque Deus te amou de tal maneira que deu um único filho que ele tinha, para que eu e você não perecêssemos, mas tivéssemos vida eterna. Porque o Senhor Jesus é aquele que apaga as nossas transgressões. O pessoal tá aí, gente, olha, eu tô vendo aqui. A Rejane tá perguntando, posso te ajudar? Me chame. Essa equipe que pergunta se pode te ajudar, ela entra em contato quando você pede pelo WhatsApp. Ela pode explicar. Ela pode te indicar uma ministração que vai te esclarecer mais. Vou pedir aí, quem tiver aí, coloca aí no canal da pastora Tânia Tereza, juíza federal e pastora Tânia Tereza. Ela é minha discipuladora e tem ministrações tremendas sobre heranças espirituais, tem um testemunho maravilhoso. Eu vou pedir alguém para colocar o testemunho dela aí. Seus olhos vão se abrir, o Espírito Santo vai iluminar o seu entendimento, vai te dar discernimento, vai te dar graça, você vai compreender muita coisa. É isso que nós estamos fazendo esses dias. Começamos na quarentena aprendendo a mapear, aprendendo a conhecer a história, a identificar a trilha, seguir uma trilha e saber aonde que isso vai parar, né? É o que nós estamos fazendo. A Leda disse, é triste, mas muito igual de muitas pessoas hoje. Infelizmente, muitas pessoas continuam sendo acusadas por erros do passado. Pois é, mas quando nós entendemos que o Senhor pagou a nossa dívida, está lá em Colossenses 2,15, né? Ele pagou a dívida, ele rasgou a promissória, ele expôs o adversário publicamente. Nós estamos livres. E sabe quando é que você entende que está livre? Quando o outro te acusa e não dói mais. Enquanto o outro te acusa e dói, consegue te calar, consegue te deixar constrangido, te sufocar, opa, eu ainda não fui totalmente liberto desse peso, desse passado, dessa culpa. Senhor Jesus, tira o excesso de bagagem, me livra, me resgata, me restaura. Amém, amados? Conseguimos entender? Então, olha, antes da live, tinha mensagens lá com pessoas pedindo, perguntando, porque eu falo sempre, se tiver alguma dúvida, procura a gente. Eu vou ler hoje e amanhã, na medida do possível, a gente vai respondendo. Amém? Vou deixar para você o WhatsApp 339-9104-9478. Eu deixo aí nos comentários com os livros, caso você queira adquirir, meus livros, Pérolas para a Sua Vida, Reflexão Diária. Está saindo o 3º livro. Quando você adquire o meu livro, você está me abençoando para lançar o próximo livro. Então eu deixo nos comentários o livro e a conta bancária, você deposita o valor do livro e a gente entra em contato, né, pelo WhatsApp, para a gente ver como que vai mandar para você. Amém? Deixa eu ver se tem mais recado aqui. Eu acho que todo mundo compreendeu, né? Qualquer dúvida você vai deixar. Ambrosina, amém, glória a Deus, muito forte a mensagem. Gislaine Nazaré, Tânia é ótima, é maravilhosa, gente, é uma bênção na minha vida. Filomena, pastora maravilhosa, palavra maravilhosa, que Jesus nos abençoe, né? A Rejane deixou Colossenses 2,15, quando Jesus expõe o adversário publicamente. A Ana já deixou aí para você, eu acho que é o testemunho, né? Isso, testemunho da pastora Tânia Tereza, tá? Tá aí nos comentários. Todo o nosso trabalho, a gente acompanha o trabalho dela, né? Ela orienta, abençoa demais a nossa vida. Filomena, já vi esse testemunho da pastora Tânia, é uma bênção. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Eu acho que eu li bastante aqui hoje, né? Consegui ler alguns. Amém? Vamos orar, queridos? Em nome do Senhor Jesus. Pastora, ficou uma dúvida. Tá vendo essa turminha que tá aí, ó? Deixa eu ver se eu acho aqui.
Tá, posso te ajudar? Me chama. Posso te ajudar? Me chame. E ele deixa para você um WhatsApp. Nesse WhatsApp você vai chamar e vai se identificar. Eu sou fulana de tal, da cidade de tal. Eu estava assistindo a live. A pastora falou isso e isso. Ficou uma dúvida. Ou eu gostaria de falar sobre uma história, o meu passado. Eu queria derramar o meu coração. Alguém vai estar aí para te ouvir, para orar com você. Pastora, essa pessoa pode me discipular? Não, querido. Ela pode te orientar, enviando algumas ministrações, mas ela vai te mandar procurar o seu líder. Por quê? Porque o discipulado é algo que tem que estar junto, tem que caminhar junto, tem que estar perto. É um processo, o crescimento, o acompanhamento, desenvolvimento. É um processo lento, mas eficaz. Coisa maravilhosa. Amém, queridos? Quero te pedir uma coisa. Se você está sendo abençoado, entra lá no meu YouTube. Ele é novo, a gente está começando agora com as ministrações. Janete Menezes, pastora Janete Menezes. Se inscreve. Tem lá um sininho para você avisar todos os dias. Termina aqui, eu vou e posto no YouTube. Vai lá, divulga pra gente. O Instagram também, pastora Janete Menezes, reflexão diária. Divulga pra gente, para que mais pessoas sejam libertas, que as cadeias possam se quebrar. Amém, querido? Porque as cadeias se quebram pela verdade. Vamos colocar uma musiquinha aqui para a gente estar orando? Vamos? Espero que você esteja aí, né? Já preparado, que o Espírito Santo tenha falado ao teu coração. Amém? Vamos lá, em nome do Senhor Jesus. Vamos embora? 1 minuto para você estar intercedendo. Para quebrar todas as cadeias. Todas as cadeias Há são poder quebradas. no nome de Jesus. Em nome de Jesus há poder. Para quebrar as algemas do vício, das drogas, da homossexualidade. Há poder no nome de Jesus. Para quebrar as algemas da dívida financeira. Algemas de problemas espirituais, satânicos. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Quebra todas as cadeias que te prendem. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Você pode declarar isso onde você está. Pra cadeias quebrar, Cadeias quebrar. cadeias quebrar. Senhor Jesus, te cadeias liberta. quebrar, cadeias quebrar. Você pode orar agora onde você está. Há poder. Aonde você está, você pode declarar: há poder no nome de Jesus para me livrar desse passado. Há poder. Para me livrar dessa culpa. No nome de Jesus. Eita, poder no nome de Jesus. Há poder No nome de de Jesus. Jesus. Ele te Pra liberta. quê? Pra cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Profetiza isso na tua vida. Onde você está, igreja? Quebrar. Aí, onde você está agora, é a igreja. Cadeias quebrar. Pega essa palavra e toma posse. Alto preço ele pagou. Ele pagou o preço. Tão livremente se entregou Sim, amor. por nossa redenção. Se deu e o céu se abriu. Oh, eu creio que tem céu aberto aqui. Eu creio. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Eu creio, eu já vi, eu já experimentei. Aleluia. Não aceite cadeias. Não aceite prisões. Livre-se das correntes. Deixa Deus te libertar. Jesus pagou o preço, querido. Joga a mão pra cima e adora. Oh,
levanta do um Senhor exército Jesus. vencedor. Um Oh, exército que você sonha faz parte desse exército. para criar estratégia, para avançar Vamos no orar? país. Um exército que avança, um exército vencedor. Livre de Quem faz culpa. parte desse exército? Uhul! Um exército surge. Olha o exército aí, você faz parte dele. Um exército surge. Eu e você fazemos parte do exército. Um exército surgiu. Pra quê? Pra quê? Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos cada pessoa, Senhor, que participou hoje da live nas tuas mãos. Senhor, existem pessoas aprisionadas pelo passado, aprisionadas pelo medo de ser descoberto, pelo medo de ser exposto, pelo medo de ser acusado. Pessoas que já se arrependeram, pessoas que por muito tempo carregou bagagem extra, pessoas que foram crucificadas, sufocadas, constrangidas, pressionadas pelo adversário. Pessoas que, como Davi, perderam a autoridade, a credibilidade, mas na cruz o Senhor nos devolveu a honra, a dignidade. Na cruz do Calvário, resgatamos a nossa honra, resgatamos o nosso nome. Pai, nós queremos te agradecer pelo sangue de Jesus derramado na cruz, pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Se nessa noite, enquanto estávamos ministrando, existe alguém vivendo a mesma história de Davi, uma vida dupla, uma vida de manipulação e dissimulação que trouxe consequências, que abriu portas para demônios se estabelecer, que trouxe maldição, que nessa noite o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo possa resgatá-lo em nome do Senhor Jesus, e que ninguém mais caminhe pela vida arrastando correntes, mas que possamos ser livres pelo poder do sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Que o Senhor Jesus te abençoe. Amanhã nós vamos estar de volta. Vamos dar continuidade a esse mapeamento. A vida de Davi pós-queda, depois daquela noite de adultério. As consequências. E que nesses dias você não desista. E que você entenda. Tem jeito, tem escape, tem saída. Mas sozinho você não vai conseguir. A equipe está aí perguntando: posso te ajudar? Me chama e deixa o WhatsApp para você. Amém? Um abraço para todo mundo. Ambrosina, já estamos orando sua mãe pelo milagre. Não desista dela. Não aceite essa situação. A Bíblia promete longevidade. Determina a cura. Usa autoridade no mundo espiritual. Cibele, glória a Deus, Cibele. Poliane diz que parece o recomeço. Parece o retiro. Aí ela está se comportando como se estivesse no retiro. E dizendo intervalo para o jantar. E volta com a cura interior. Nossa, fui lá no sítio agora, realmente. Dávamos a ministração sobre o mapeamento de Davi. E voltávamos depois do jantar para a cura interior. Oh, meu Deus, que saudade, que saudade. Jean Ribeiro colocou aí o link do nosso canal no YouTube. Por favor, clica no link do Jean Ribeiro aí e se inscreva. Rejane está aí se oferecendo, posso te ajudar? Nelson Alves, pastora, como a senhora está? Nelson, estou bem. Meio rouca, mas estou falando muito, mas eu sei que a oração de vocês está me dando suporte, me fortalecendo, viu, Nelson? Muito obrigada, querido. Deus abençoe a vida da Kelly, da Lucilene, da Julie, a Dilson Santos e a Carla. Ô, glória! Estão ligados? Elton, Deus te abençoe, Elton. Suzel, Regina Souza, Deus te abençoe. Os nossos intercessores todos aí. Rejane, Cibele,
Renata Cristina tá aí, ó. Posso te ajudar? Me chame, deixou o WhatsApp aí. Tem dúvida? Sobre mapeamento? Sobre maldições? Sobre heranças espirituais? Quer falar? Lembrou de alguma coisa e precisa de uma orientação? Elas estão aí perguntando, posso te ajudar? Amém? Jana Figueiredo. Ai, Jana, tô sentindo falta do Herbert aqui, viu? Rejane, saudade do retiro também. Vera Lúcia Figueiredo. Verinha, eu vou te ver nos próximos retiros e trabalhando comigo. Em nome de Jesus. Renata Cristina, eita glória, essa palavra é tremenda demais. Libertadora, né, gente? Ô, glória. Ambrosina, saudade do ministério. Também, Ambrosina, saudade de você. Ivan, quem mais? Lucilene Mendes, palavra abençoada. Deus te abençoe, em nome de Jesus eu recebo. Né? Quem mais? Carmen, senha, né, Carmen? Esqueci da senha. Ô, Pai, vou te falar o que é a senha hoje. Fácil, mapeamento, tá? E vou falar também para que a gente está juntando a senha, porque o pessoal da igreja já tem. Acho que não vai querer, né? Não vale para o pessoal do exterior, que eu não dou conta. Mas, essa semana, na sexta-feira, entre as pessoas que estão aí colecionando as senhas, entre os nossos intercessores, nós vamos estar sorteando e mandando para você o livro Pérolas para a Sua Vida, a reflexão diária e o livro da maturidade, tá bom? Quem é da igreja vai falar assim, eu não vou participar não, porque eu já tenho o livro. Não tem problema. Se você tem o livro, eu te dou a caneca da reflexão diária. Fica firme aí, queridos. Vamos embora. Que o Senhor Jesus te abençoe. E vamos terminar com mais uma música? Pera aí. Eita, essa aqui agora. Obrigada pela tua companhia, tá? Deus abençoe. E vamos ver se amanhã a gente tá aí às 11h30. Se não tiver, te encontro às 20 horas. E hoje à meia-noite tem Pastor Antônio, amém? Deus abençoe. 339-9104-9478. Vai ser prazer.